tema hoje é Deus que vê lágrimas. Segundo Reis, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Vou repetir: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei os teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade, por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ele se recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal? De que o Senhor me curará, e de que, ao terceiro dia, subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á visto da parte do Senhor como um sinal de que ele cumpre, ou cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á as sombras 10 graus, ou retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Curve sua cabeça por um instante, mais um instante. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora me use uma vez mais para ministrar no coração dos nossos filhos aliançados, culto da família, Pai, e todos aqueles visitantes da página da CCA Votuporanga que estão acompanhando. Que o Senhor possa falar ao coração, trazer, Senhor Jesus, uma verdade, uma revelação. Esta palavra possa frutificar. Pai, no nome de Jesus, eu declaro, Pai, pessoas serão curadas, pessoas serão impactadas pela Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, que o Teu Espírito Santo visite este lar agora. Acompanhe pertinho deste homem, desta mulher e desta família. Em nome de Jesus, fala o coração deles. Amém. O Deus que vê lágrimas. Queridos, a lágrima, eu quero dizer primeiro que a lágrima ela é algo divino.
É algo que o próprio Deus criou, o Criador de todas as coisas. E a lágrima manifesta não só uma tristeza, mas também uma alegria. Em momentos de profunda emoção, ou dificuldade, ou exaltação, que dos nossos olhos fluem lágrimas. Águas caem dos olhos. Interessante que a lágrima, ela tem um gosto salgado, não é mesmo? Quem aqui está ouvindo já não chorou? Quem que está aqui vendo este culto que nunca chorou? E na verdade, ela é a manifestação de algo que está nascendo, que está iniciando. É a manifestação da vida. E eu gostaria de perguntar por quê para você, que você falasse por quê. Porque quando uma criança nasce, ela não nasce sorrindo. Quando uma criança nasce, ela não nasce alegre. Ela nasce chorando. Ela nasce às lágrimas. Então, quando há um nascimento, quando há a vida, quando uma criança vem à vida e a manifestação do milagre de Deus, uma dessas manifestações em nosso corpo são as lágrimas. Tanto da saudade da ida, quanto da alegria da chegada, da dor física, emocional e espiritual, quanto a expressão de alívio. Em momentos de alegria também choramos, expressamos. O nosso corpo expressa aquilo que estamos sentindo através das lágrimas. E o mais interessante é que Deus, o Criador, se Ele criou eu e você, a imagem e semelhança dEle, e Ele criou, porque Gênesis capítulo 1 em diante diz que Deus nos criou, Ele nos formou, e criou a imagem e semelhança dEle, somos iguais a Ele. Então, diante desta palavra, eu afirmo que Deus também chora. Se Deus, que é o Pai, chora, o Filho também chora. Nós sabemos que em João capítulo 11, versículo 35, o Filho do homem, o Filho de Deus, também chorou. Mas o interessante é que diz num verso bem pequeno, Jesus chorou. Mas ele não chorou porque falaram mal dele, mesmo tendo motivos para isso. Ele não chorou quando apedrejaram ele, quando cuspiram nele, mesmo tendo motivos para chorar. Jesus não chorou quando bateram nele, quando rejeitaram ele, quando não acreditavam no ministério dele. Pior do que isso, quando não creram na palavra que saíam da boca dele. Pior do que isso, não creram que ele era o Filho de Deus, mesmo sendo. Duvidaram dele, mas ele não chorou. Ele não chorou quando sentiu-se sozinho. Porque às vezes ele estava com os discípulos, mas às vezes os discípulos não conseguiam acompanhar ele. Em alguns momentos Jesus estava só, orando, só buscando a Deus, só jejuando. Estava só quando estava no Getsêmani, no momento mais difícil. Jesus também, em alguns momentos, estava só, se sentia-se abandonado. Porque na cruz ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Jesus poderia ter chorado muitas vezes. Jesus poderia ter chorado que quando ele foi preso, a família dele não estava próxima dele. Jesus poderia ter chorado pela dor e pela morte lenta que ele teve na cruz quando foi crucificado. Ele tinha muitos motivos para ter chorado. Mas a Bíblia nos relata que ele chorou. Mas ele não chorou por todas essas coisas ruins que adveio a ele como homem.
mas ele chorou quando perdeu um amigo. Ele chorou no meio das pessoas que ali em Betânia estavam, mostrando que não é vergonhoso chorar. Não é vergonhoso nós chorarmos, mesmo no meio de pessoas. A Bíblia diz em João 11,36, assim: vejam como ele era amigo de Lázaro. As pessoas estavam dizendo e comentando. Comentaram as pessoas, olha, veja como ele era amigo de Lázaro e como ele está caindo lágrimas dos olhos dele e chorando. Mas mesmo chorando pela perca de um amigo, ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a identidade como filho de Deus. Ele não perdeu a aliança com Deus. Ele não perdeu aquilo que Deus colocou dentro dele. Fato é que a fé dele estava prestes a ressuscitar um amigo, nos provando de que Deus assim ouviu a sua oração, cujo qual, como homem, ele não sabia naquele momento. Ele poderia, como homem, pensar, será que Deus vai trazê-lo de volta? E aí Jesus disse, se creres verás a glória de Deus. Então, pelo fato de Jesus ter chorado, não quer dizer que ele não cria mais. Pelo fato de ele estar compadecido da perca de um amigo, ter sofrido, isso não tirou dele a ousadia e a fé de crer e de orar e de receber aquilo que orou. No momento em que Lázaro morreu, ele não murmurou. Ele apenas chorou e creu. Ele não culpou ninguém da morte de Lázaro. Mesmo quando disseram o seguinte, ele curou os cegos, paralíticos, mas não pôde salvar da morte o seu amigo. Quantas vezes, queridos, nós passamos por situações assim, que Jesus passou. E eu sei que ao ministrar agora você já está fazendo esta adaptação e confrontando a sua vida. De que momentos de choro não é para murmurar. Momentos de choro não é para culpar ninguém. Momentos de choro, de lágrimas, é para chorar. É para viver este momento. Mas não ficar nesse sentimento. Continuar crendo. E a Bíblia diz que ele chorou muito outra vez, João capítulo 11, versículo 38. A Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, se compadeceu muito. Mas ele era sábio e tinha um Pai nos céus. Ele orou e pediu o seguinte. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste, e eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora! E saiu o morto, o que estava morto. João capítulo 11, 41 e 44. Mesmo chorando, ele teve fé para trazer à existência aquilo que não existia. Mesmo em lágrimas podemos fazer orações curtas e objetivas, mas profundas diante de Deus. É no momento que nós choramos, que quando nós vimos na Bíblia, nos momentos de adversidades de muitos homens e mulheres de Deus, é que nós vimos a manifestação divina do Pai. Os maiores milagres foram em momentos de choro. As maiores bênçãos de filhos de Deus foram em momentos de pranto, onde as lágrimas caem. O salmista diz, olha, eu estou chorando, Senhor, e a lágrima é alimento meu de dia e de noite.
O salmista também disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A lágrima manifesta e expressa que estamos rendidos diante de uma situação. A lágrima expressa que fizemos de tudo, absolutamente de tudo, para que essa situação fosse resolvida. A lágrima expressa a nossa rendição e prostramos diante daquele que nos chamou, daquele que nos avivou pela cruz do Calvário para vencer. Mas neste momento a lágrima diz: olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu já fiz tudo o que poderia fazer. A lágrima expressa a nossa fraqueza, a lágrima expressa que as nossas forças chegaram ao fim. A lágrima expressa a dor instaurada na alma. As lágrimas expressam a dor saindo de nosso corpo em forma de águas salgadas. Mas não é momento, meu irmão, de desistir em meio a este pranto e essas lágrimas. É o momento mais oportuno de acessar os céus. O pai chora, o filho também chora. Por que você não pode chorar? Porque nos envergonhamos às vezes, enxugamos as lágrimas com os dedos, para não demonstrar o nosso choro diante de situações da nossa vida. Você pode chorar. Você pode chorar muito. Aliás, eu como teu pastor, eu incentivo você a chorar. A chorar mesmo. De soluçar. Diante do Deus vivo. Diante daquele que te criou. Mas temos também que não só chorar, mas continuar orando e crendo. Orar diante das lágrimas. É uma potência, meu irmão, quando a oração é regada por lágrimas. Quando a pregação é regada por lágrimas. Quando aquilo que estamos fazendo, estamos chorando, porque a Bíblia diz que, olha, aquele que semeia em lágrimas certamente voltarão com os seus molhos, ou seja, alegres, com júbilo na sua colheita. Kalamai andou kalai. Aleluia! A plantação está ligada a choro. A semeadura está ligada às lágrimas. Mas a colheita está ligada às alegrias. Voltando à palavra lida, que eu li para vocês em 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao 11, eu peço para você acompanhar, que nós vamos começar a ministrar a palavra desta noite para você. No verso 1, nós lemos que Ezequias era o rei de Israel, meu querido. Era o rei. E ele estava com uma doença mortal, ou seja, sem cura, ou seja, uma enfermidade que era para a morte. Por isso que o verso, acompanha aí na sua Bíblia, o verso vai dizer: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Mortal. E quando nós adoecemos como Ezequias, e eu me coloco agora no lugar de Ezequias, quando nós adoecemos de uma enfermidade mortal, nós esperamos receber de Deus a cura. Lógico. Esperamos receber do Senhor uma palavra: olha, estou te curando. Estou te dando a vitória. Ele esperava que o profeta Isaías agora viesse a ele, porque eles tinham um relacionamento.
Era um rei, querido, que derrubou todos os altares de Baal. Era um rei que estabeleceu o culto no templo. Voltou a ter culto, liturgia. Era um rei que estava agradando o coração de Deus, fazendo as coisas certas. Fazendo as coisas certas, agradando o coração de Deus, sendo um homem abençoado, não quer dizer e não te exime de ficar enfermo ou de ter aflições, meu irmão. Não é porque você é um homem bom, uma mulher boa. Não é porque fazemos a obra corretamente. Não é porque ganhamos muitas almas, que profetizamos, que pregamos, que louvamos, que estamos orando em santidade, que estamos livres das enfermidades deste século, das aflições desta vida, das atribulações. Nós, como servos de Deus, estamos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas situações. Mas Deus está conosco, essa é a diferença. Deus está conosco na tempestade, na enfermidade, essa é a diferença. E ele agora esperava que o profeta Isaías viesse agora e impusesse as mãos sobre ele e falasse: olha, Ezequias, receba a cura. Mas não foi o que aconteceu. O homem de Deus chegou diante dele e lhe disse: arruma a tua casa, porque você vai morrer. Foi mais ou menos isso que ele disse. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. Olha o que diz aqui. Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Versículo 1 estou ministrando. Recebeu uma palavra que ele não esperava de Deus. Ele esperava: olha, seja curado, rei. Deus me mandou eu aqui para te dar uma palavra profética. Mas ele recebeu a palavra: arruma a sua casa, coloca a sua casa em ordem. Uma palavra de confronto para Ezequias. Uma palavra que mesmo ele enfermo, agora ele recebe uma palavra de que, olha, seus dias se findaram. Essa enfermidade aí vai te levar à sepultura. Então arruma a tua casa, faz o que tem que fazer, coloca em ordem, para que você possa morar com Deus. Coloque em ordem a sua vida, Ezequias. Coloque em ordem as coisas da sua família. Coloca as coisas que estão em desordem, em desorganização. Ajusta o que tem que ajustar, Ezequias. Dê uma palavra de confronto para os seus filhos. Dê uma palavra de orientação para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus netos. Mesmo que eles não queiram ouvir, mas precisam. Coloca a coisa em ordem. Porque os seus dias se findaram, Ezequias. A hora de partir chegou. Dura palavra é essa para Ezequias. Quando ele ouve aquilo que ele não gostaria de ouvir. Quando ele ouve algo que ele não esperava. Diante de uma situação difícil. Como está a nossa vida? Como está a nossa casa? Como está a nossa família? Será que precisamos colocar em ordem? Será que precisamos ajustar? Será que precisamos orientar os nossos filhos usando um pouco mais de autoridade, mesmo que eles não gostem? Como é que está
a nossa casa? Como é que está a nossa família? Será que eu tenho compactuado com algo que não agrada ao Senhor para não perder o meu filho ou a amizade da minha filha ou de algum parente? Será que eu tenho me ficado calado diante de uma situação que eu poderia dar uma palavra de orientação e de verdade bíblica? Será que eu não chamei atenção na hora que eu deveria ter chamado? E começou uma desordem na família? Porque se eu não uso autoridade, Satanás vai usar essa mesma autoridade que eu não usei contra mim mesmo. Eu preciso exercer a minha autoridade. Autoridade não é bater. Autoridade não é impor. Autoridade é liberar uma palavra no momento certo, na hora certa. Mesmo que doa, mesmo que não goste. Uma palavra. Em Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 31, eu peço que se você só ouça agora. Nós estamos no verso 1 da palavra lida. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1. Estou falando sobre aquilo que Deus usou o profeta Isaías para falar para Ezequias. E ele falou, olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Olha o que diz em Lucas capítulo 12, 16. Jesus propôs uma parábola dizendo, escute muito bem, o campo de um homem rico produzirá com abundância. E ele arrazoava consigo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então, farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que é que tens preparado? Para quem será? Assim, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir, pois a vida é mais do que o alimento, aleluia, e o corpo mais do que o vestuário. Considerais os corvos que não semeiam e nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os alimenta. Quanto mais não valeis vós do que as aves? Ora, qual de vós que, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura, ou 1 centímetro à sua estatura, ou 1 metro, ou uma medida à sua estatura? Porquanto não podeis fazer nem as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios, como crescem. Não trabalham, não fiam. Contudo, eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não procureis, pois, do que haveis de comer e beber, e não andeis preocupados. Porque todas essas coisas os povos do mundo procuram. Mas o vosso Pai sabe que precisa delas. Aleluia. Buscai antes o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou de dar a vocês ao reino, ou o reino a vocês. Vendei o que possuis e dai esmolas. Fazei para vós bolsas,
que não envelheçam, tesouro nos céus, que jamais acabe, aonde não chega o ladrão e a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Jesus, em outras palavras, diz para mim e para você estar preparado, não estar ansioso, estar confiante, não estar preocupado, estar em oração, não estar em confusão, estar em harmonia, não estar em trevas, entender que os momentos de lágrimas não são momentos, de repente, de derrotas, e que essas derrotas não se podem tornar em vitórias. Deus tem cuidado de mim, de você. Deus tem vestido eu e você. E o que mais me chama a atenção é que quando Deus disse, loucos, se nesta noite pedir a tua alma, o que tens preparado? Para onde irá? É muito forte isso. Porque a preparação cujo qual Jesus, que a palavra de Deus está falando, é que nós não temos que estar preparados para ter as coisas do mundo. Não estou dizendo que você não precisa fazer cursos, não estou dizendo que você não precisa se esforçar, mas o primeiro preparo é estar preparado para morar com Ele. O primeiro preparo é preparado para pegar o que está sendo colocado na sua casa, o galardão do seu tesouro lá em cima. Temos que estar preparados, como se fosse o último dia. Nós temos que viver hoje, buscando em Deus aquilo que Ele tem para nós. Ei, descansa o teu coração, querido. Mesmo em lágrimas, chore na presença de Deus, pedindo o que você precisa, mas é preciso buscar o reino primeiro. É preciso buscar Ele em primeiro. Você pode dizer um amém? Não somente preso nas coisas materiais, naturais. Está falando, olha, desprende das coisas materiais um pouquinho. Para de ficar preocupado com o amanhã. Que os corvos não trabalham, mas não falta alimento para eles. Os lírios, quem veste eles com o seu glamour e beleza, é Deus, Ele está falando, sou eu. Nem Salomão se vestiu como eles. E se o lírio que nasce daqui a uns dias já está seco, é cuidado por Deus. Se o corvo que voa, as aves, Deus cuida, quanto mais eu e você, que somos filhos deste pequeno rebanho. Ei, meu irmão, quer ser filho desse pequeno rebanho? Deus está falando que poucos irão herdar o reino dos céus. Temos que se desprender, meu irmão. Temos que estar preparados. No verso 2 e 3, segundo Reis, capítulo 20, continua vendo na sua Bíblia. Ezequias, após receber esta notícia, porque, querido, eu e você não temos que estar preocupados com as notícias. Temos que estar preocupados com como que eu vou me comportar depois das notícias. Seja ela boa ou ruim. Seja ela de alegria ou tristeza. Seja ela de sorriso ou de choro. Ou de lágrimas, de alegria ou de tristeza. Como será o meu comportamento após eu receber a notícia que eu não quero? Ou a notícia que eu quero? A postura de Ezequias foi uma só. Leia aí no versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede. Quando as coisas não vão bem, qual é a minha atitude? Foi igual a de Ezequias? De não questionar? De virar o rosto para a parede?
Ele virou o rosto para a parede e começou a orar ao Senhor. E qual é a minha postura? Depois de ouvir, quando as coisas não vão bem, eu viro o rosto para a parede ou eu viro o rosto para as pessoas? Ou eu culpo as pessoas e viro o rosto para elas? Rejeito elas, descarto elas, culpo alguém? Eu viro o rosto para a parede para orar ou eu murmuro? Ou eu blasfemo? Eu viro o rosto para a parede para orar ou eu vou culpar as pessoas? Ou eu vou culpar Deus? Ezequias virou o rosto para a parede. Ele não culpou o homem de Deus. Isaías falou e saiu. Ele falou: agora o momento é meu e Deus. O momento é comigo. Eu vou buscar aquele que pode mudar essa sentença. Ele não culpou o homem de Deus pela mensagem dura, pela mensagem que ele não gostaria de ouvir, pela direção que o homem de Deus deu e que foi contra aquilo que ele pensava que ele ia ouvir, que ele pensava que ele ia viver. Ele não questionou a Deus. Ele não questionou: por que eu vou morrer, Senhor? Por quê? Por quê, Senhor? Não. Ele virou para a parede, o rosto para a parede, e orou. Ezequias foi para a parede orar. Olha que interessante. Ele não foi para o templo orar. Ele não esperou abrir o templo para orar. Ele não esperou o outro dia. Ele não esperou o monte. Ele não foi para o monte orar. Ele não foi para a vigília orar. Ele não chamou todo mundo para orar. Ele não chamou a intercessão para orar. Ele virou o rosto para a parede e orou. Era o primeiro, por que a parede? Porque foi o primeiro lugar que ele viu. Era o primeiro lugar que ele estava. Era aquilo que ele tinha. Ei, meu irmão, quando as situações vierem, não importa o lugar que você esteja no trabalho, entra dentro do banheiro e ora. Ah, meu irmão, de repente na tua casa, vai para a parede e ora. Vai para o teu quarto e ora. Ah, meu irmão, é na casa de um parente, ajoelha lá onde você estiver e vira o rosto e ora, porque você, orando ao Senhor, as lágrimas vão cair e o céu vai se movimentar. Olhou, viu a primeira parede, ele virou o rosto e começou a orar. Ele pediu para Deus se lembrar. Ele não questionou Deus, ele pediu: olha, Senhor, lembra. Ele não exigiu nada de Deus, ele pediu para o Senhor se lembrar. Tem pessoas que colocam Deus na parede. Senhor, se o Senhor não fizer, se o Senhor não me dá, se o Senhor não me curar, não faço mais, não oro mais, não vou mais na tua casa, vou sair da comunhão dos irmãos. Ezequias não. Ele não exigiu nada de Deus. Ele disse para Deus: Deus, lembra que eu dei infidelidade contigo. Aprenda uma coisa: não é pecado você falar: Deus, lembra daquilo que eu fiz? Lembra, Senhor. Lembra daquilo das renúncias que eu fiz para ti? Lembra, Senhor, da minha fidelidade. Essa foi a oração. Lembra, Senhor, que por mais que a nação estava infiel, eu estive fiel contigo. Lembra, Senhor, que eu tive motivos para ser infiel, mas não fui. Fui fiel à tua palavra.
fui fiel ao meu pastor, fui fiel à minha esposa, fui fiel ao meu filho, fui fiel ao meu patrão, fui fiel ao meu amigo, fui fiel ao meu vizinho, fui fiel ao meu parente, fui fiel, fui fiel, fui fiel. Lembra, Senhor? O meu coração, Senhor, lembra? Lembra que o meu coração é teu. Ele é reto diante daquilo que você tem falado, daquilo que o Senhor tem me ensinado. Eu fiz de tudo conforme a tua palavra, Senhor. Essa foi a oração de Ezequias. Eu andei corretamente aos seus olhos, Pai. E esta oração, essas palavras, pedindo para Deus se lembrar, foram regadas de lágrimas. Olha o que diz a palavra aqui, você está acompanhando. Versículo 3. Lembra-te, Senhor, eu peço, que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. A oração dele foi regada de lágrimas. Ele virou o rosto para a parede e começou a chorar e pedir para o Senhor lembrar. Calabatou, cai. Deus não esquece, meu irmão. Tudo que eu e você, Deus tem falado muito. Em outras palavras que eu já ministrei, para lembrar você que Ele lembra. Para lembrar você que Ele não esquece. Para lembrar você que tudo que você fez, Ele lembra. Ele lembra. Ele lembra de quando você ajudou. Ele lembra que você falou não para o mundo. Ele lembra quando você dividiu aquilo que você tinha. Ele lembra que você tirou o sapato para o mendigo. Ele lembra e foi embora descalço. Ele lembra quando você pegou 2 cobertas e falou, não, eu vou pegar melhor e vou doar para quem não tem. Ele lembra quando você pegou o melhor, até tirou de você para dar para as pessoas. Ele lembra dos carros que você deu, das bicicletas que você deu, das motos que de repente você deu, das contas de água que você pagou para pessoas de repente que você nem conhece. Ele lembra das cestas que você entregou. Ele lembra de quantas vezes você chorou por dentro e não deixou as lágrimas caírem diante da sua família, do seu filho, do seu cônjuge, para eles preocupados. Ele lembra que você sofreu calado. Ele lembra o quanto você fez. Ele não esquece. Eu não sei, nós não sabemos se foi as lágrimas de Ezequias ou a oração e as palavras que ele diz que moveu o coração de Deus. Porque se tornaram um só. Uma oração regada por lágrimas. Acredito que foi as 2 atitudes dele. Primeiro, de se abrir diante de Deus chorando, na onde ele estava, e de orar ao Senhor com muito carinho e cuidado, depois de uma sentença vinda de Deus. Uma sentença que ele não esperava. Como nós estamos agindo diante das situações que se fecham diante de nós? Como nós estamos agindo diante de Deus? Qual é o sentimento dentro de nós? De revolta? Esse sentimento de revolta não é do Senhor. Esse sentimento de ira para com Deus e para com os outros não vem do Senhor. Isso vem da nossa humanidade. Isso vem do DNA pecaminoso que há em nós. Isso vem das obras da nossa carne. Porque o sentimento nosso não pode mudar com Deus, porque as situações mudaram. Porque aparentemente veio uma palavra de derrota. Porque aparentemente foi fechada uma porta.
A enfermidade chegou na nossa casa. A oração e a lágrima andou junto. E elas produziram movimentações no céu a favor de Ezequias. Não foi uma cruzada evangelística que Ezequias fez para abrir os céus. Não foi uma campanha de 7 dias que Ezequias fez para abrir os céus. Não foi. Foi as lágrimas e a oração sincera. Foi o posicionamento sincero diante de Deus que começou a produzir no céu movimentação a favor dele. E quando os céus começam a se mover, Deus reage na terra. Você não entendeu? Quando a sua oração começar a mover os céus, através das suas lágrimas, através daquilo que você está falando com Deus, do posicionamento depois de uma notícia ruim e de algo que sobreveio sobre a tua vida, os céus vai se movimentar e Deus vai reagir. Deus vai reagir. No versículo 4 veio a reação de Deus. O profeta entregou o rolo e saiu do palácio do rei. Quase saindo do centro da cidade, quando Deus falou, opa, Isaías, para Isaías. Para. Isaías não entendeu nada, falou, mas peraí. Eu já falei, o que eu tenho que ficar aqui? De repente ele pensou. Falou, não, Isaías. O mistério não acabou. O mistério não acabou com o rei Ezequias. O mistério não acabou. Quem está entendendo isso? Que o mistério não acabou? Quando há uma notícia ruim, o mistério só começou. Há um desenrolar para este mistério, para essa notícia ruim, para este acontecimento. Há um mistério a ser desenrolado pela postura que você vai tomar a partir desta palavra. Se você chorar diante de Deus e orar sinceramente, não culpar as pessoas, nem Deus, nem o homem de Deus, fica tranquilo. Os céus vai se mover a seu favor. O mistério vai começar. Alamandoica. Isaías, agora antes de sair do centro da cidade, Deus falou a respeito de Isaías, de Ezequias. Deus vai falar a teu respeito para o homem de Deus. Deus vai falar a seu respeito para os anjos do Senhor de cura. Deus vai falar a seu respeito para os anjos ministradores, para ele voltar, para completar o mistério, meu irmão. Deus está mandando pessoas retornarem. Deus está mandando pessoas, aquelas que te falaram alguma coisa, retornarem. Aquelas que te falaram para vir com boas novas para você. O céu está se movendo. Aleluia. Mostrando que a oração não foi tão longa. Entenda uma coisa, se ele orou para a parede e começou a orar e disse essas tais palavras, não durou 1 minuto. Porque enquanto ele terminava a oração, antes do homem de Deus sair do centro da cidade, Deus já falou, opa, volta lá. Mostrou que a oração não foi longa, mas foi simples e objetiva. Curta, porém intensa. Singela, porém verdadeira. A oração de Ezequias foi fácil, porém eficaz. Como tem sido a nossa oração? Como tem sido? No verso 5, ele fala para o profeta o seguinte, olha, eu vou ler o verso 5 aqui, acompanhe na sua Bíblia. Olha o que diz Deus para Isaías. Volta lá e diz para Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Agora eu entro no tema. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu curarei ele, e ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Calai, tou, calai, apá.
Deus é um Deus que ouve oração e vê lágrimas. É o Deus que vê lágrimas. Você serve um Deus que vê lágrimas, que viu as suas lágrimas, todas elas que você chorou diante dele. E mais, quando Deus responde, sempre tem mais, querido. Deus falou para ele, olha, volta lá, porque eu ouvi a oração dele, foi pequena, mas moveu os céus, e eu vi as lágrimas dele, ou seja, a junção da oração e das lágrimas dele, moveu o meu coração. Volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá que eu vou mudar a sentença. Deus está mandando o homem de Deus profetizar sobre a tua vida. Ele está mudando a sentença. Ele está mudando a sentença. Ele está mudando a sentença. Calamando colapapai. Ele está mudando a sentença. Se prepara. Eu curarei a enfermidade dele. Deus sempre tem mais. E no terceiro dia ele vai voltar para minha casa, para me adorar. Ah, tem promessa, muita promessa para você, meu irmão. Ele está mudando a sentença, cura para você. E mais do que isso, há uma promessa aqui para mim e para você. Vamos voltar para a casa dele, para o templo dele. Vamos voltar para adorar ele. Calabando, calaço, remando. Vamos voltar para adorar ele na casa dele. Como Deus sempre tem mais, Deus tem sempre mais. Além de eu fazer tudo isso, Ezequias, porque eu vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração, eu não vou só te curar, vou te dar mais 15 anos de vida. Deus é um Deus que dá mais. Sabe o que ele deu mais? E livrarei o povo desta cidade. Quer mais? E o inimigo também não vai assolar o povo por amor de mim. Interessante que Deus vai fazer, ele vai. Que Deus muda a sentença, ele muda. Que Deus faz coisas tremendas, ele faz. Mas é do jeito dele. É da forma dele. Deus ouve orações instantâneas. Foi uma oração respondida instantaneamente. O homem de Deus teve que voltar para o caminho, para entregar todas as palavras de novo para ele. Mas no verso 7, Deus falou, vai ser do meu jeito. Ele poderia ter sido curado pela palavra do profeta ali. Deus poderia ter falado, profeta, estende a mão sobre ele, proclama a cura que vai ser curado. Você lembra de Naamã? A forma de Deus curar ele vai dar 7 mergulhos no Jordão. Para Ezequias foi diferente. Vai lá, pega pasta de figo e passa na enfermidade. Que eu vou usar o figo para curar. Não contenda com Deus. Não questione Deus. Aquilo que ele tem usado para curar. Deus usa como ele quer. Deus faz como ele quer. Você lembra do cego? Jesus, para o cego disse, olha, então, o que queres que eu te faça? Eu quero enxergar, então veja. Liberou a palavra. E o cego que clamava, oh Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sim, o que queres que eu te faça? Ah, eu quero ver, então veja. Simples assim. Mas para outros, Jesus falou, venha cá. O outro cego, o cego de nascença, veio diante de Jesus, Jesus pegou um pouco de barro, cuspiu e meteu no olho dele. Usou o barro e o cuspe para curar. Deus usa o que ele quer, quem ele quer, quando ele quer,
no momento que Ele quer, da forma que Ele quer, na intensidade que Ele quer, no tempo oportuno que Ele quer, para curar, para fazer, para edificar, para mudar, para transformar, para libertar, para salvar, para curar. Não questione o que Deus está usando, não questione o que Deus vai fazer, o como Ele vai fazer, mas uma coisa eu sei, Ele faz, Ele resolve, Ele cura. Pega o figo, faz a pasta e passa nessa úlcera. No versículo 8, Ezequias não duvidou e não questionou o figo. Oh, mas um figo? Mas será mesmo? Não. Diante das coisas estranhas que Deus nos pede, forte isso. Posso até preparar um sermão, dá até um tema. As coisas estranhas que Deus nos pede. Então, você pegar um figo e passar uma coisa estranha. Você cuspir num lodo, numa terra e botar no olho. Meu, terra no olho, como é que é isso? Mas é a forma de Deus trabalhar. É desconfortável, às vezes. Então, veja bem. Ele não questionou, ele pediu um sinal. Quer algo de Deus, meu irmão? Não questione, pede sinal. Quer agradar o coração de Deus? Não questione, pede sinal. Homem e mulher de Deus, não questiona, ele pede sinal. Ei, pede um sinal. Ele pediu um sinal. E pediu um sinal difícil. No versículo 9, 10 e 11, ele pede, o profeta Isaías, o homem de Deus, falou assim para ele, olha, você quer um sinal? Então eu vou fazer adiantar o relógio. Querido, você pode pesquisar depois o relógio de Acaz. Era um relógio antigo, que era montado na cidade pelo sol. Tá? Muito usado naqueles tempos e até antes, para ter o relógio, porque não tinha relógio a bateria, meu irmão. Amém? Então, era um relógio natural, pelo sol. E era certo. Então ele falou assim, olha, o profeta disse para ele, o sinal que você quer que adiante ou atrase o relógio? Ele falou, não, eu quero que retroceda, atrase o relógio. Aí eu vou saber que Deus vai me curar, que vai fazer eu voltar para a casa dele, para o templo. A Bíblia diz que o homem de Deus orou e o relógio retrocedeu. Sabe o que eu entendo, meu irmão? Um Deus que age no tempo, um Deus que age no cronos, um Deus que age além do tempo, porque Ele criou todas as coisas, Ele é o tempo, Ele não tem começo nem fim, Ele é eterno, alfa, ômega, eterno, não há tempo para Ele. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Você pensa que está atrasado as promessas de Deus? Ou você pensa que está adiantado algumas coisas na tua vida? Você pensa que de repente você já passou da idade? Você pensa que de repente você é novo ainda para tais coisas? Você de repente pensa que está velho para tais coisas? Para tais promessas? Ei, Deus é um Deus que mexe no relógio. E quanto mais Ele não pode mudar o relógio biológico teu, eu profetizo em nome de Jesus, Deus vai retroceder tempos biológicos, relógios biológicos. Rabaducanaia, Pai, pergunte por quê? Para dar saúde, para dar vigor, para dar ousadia, para dar força, para dar sabedoria. Ei, meu irmão, não é tarde, pede um sinal, para de questionar e pede um sinal, que o sinal virá. Suas lágrimas, Deus vê. Estou finalizando a mensagem, olha o que diz aqui, vamos seguir o exemplo de Jesus. Amém? O Deus que vê lágrimas.
Olha o que as lágrimas de Ezequias, aliado à oração, e por ele ter tomado um posicionamento de não questionar a Deus e nem as pessoas, e sim orar em lágrimas, sem ter vergonha nenhuma, e pedir um sinal. Hebreus capítulo 5, versículo 7, só ouça. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Entenda, quando você se submete a Deus, a sua oração é ouvida. Quando é orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Eu convido você agora a fechar os seus olhos, porque vamos orar em alta voz. E se você quiser chorar na presença de Deus, chore. Deus já me mostra que pessoas já choraram durante essa ministração. Porque o propósito é esse. A oração regada às lágrimas. Porque a oração, querido, é libertação também. A oração nos liberta de sentimentos, de opressões, tá? De sentimentos. E eu quero que você feche seus olhos, abrace a sua família e ore, chore. Sabe? É a parede da sala que você quer? Vai lá na parede da sala. Vai na onde você estiver e clame em alta voz e se abra na presença de Deus, pedindo para Ele se lembrar de tudo aquilo que você tem feito. Essa vai ser a nossa oração, uma oração coordenada, para Deus lembrar de tudo que você renunciou. E Ele vai ouvir a sua oração e ver as suas lágrimas.